Estamos no 5º episódio da nossa minissérie sobre boas práticas de plantio, onde vamos debater profundidade de plantio, um aspecto muito importante para o estabelecimento de plantas. Numa condição ideal de plantio, com temperatura e umidade e um bom ambiente em termos de solo, a recomendação fixa é 3 centímetros de profundidade. A gente precisa pensar sempre que eu não tenho que olhar de forma isolada a semente, eu preciso olhar a semente, o vigor, a temperatura e a disponibilidade de água, os recursos, os fatores de produção para a semente na profundidade que eu estou colocando ela. Muito superficial eu tenho limitação e muito profundo eu tenho limitações. Eu entendo que tem várias regiões com alta temperatura que eu não tenho uma janela ideal de plantio e o produtor acaba aprofundando para 4, 5 centímetros. O que a gente precisa entender que eu estou limitando a planta, mas eu sei que não tem uma outra forma, então eu preciso tentar trabalhar o melhor ambiente possível para ficar o mais próximo possível a 3 centímetros. E essas limitações de profundidade, elas são muito drásticas. Observem os danos que a gente tem: restrição do sistema radicular, alongamento de hipocótilo e consumo de reserva dos cotilédones. E esse ponto se agrava ao extremo. Olha essa condição de plantio a 3 centímetros, eu tenho uma harmonia entre raiz e parte aérea da planta, sem limitações. E quando eu começo a estressar, aumentar essa profundidade, eu começo a restringir raiz e engrossar e alongar hipocótilo, ou seja, a reserva da raiz está sendo direcionada para outras partes da planta. E é comum a gente encontrar situações como essa, 10 centímetros de profundidade, ou seja, estou sepultando a semente. O gasto energético para romper essa camada de solo é extremamente grande. E o reflexo desse processo é perder raiz, engrossar e alongar o pescoço, o hipocótilo, como a gente fala popularmente. E a nossa reserva foi embora nesse contexto. Então, cuidar do ambiente de plantio é fundamental. Mas além de ter profundidade, pior que isso é ter oscilação na profundidade, como a gente pode estar vendo aqui. Isso é muito drástico, isso limita, isso me cria plantas emergindo em momentos diferentes. E essa emergência em momentos diferentes afeta a fisiologia durante todo o ciclo da cultura até a maturidade fisiológica. Olha essa condição de plantio em canteiro, olha a profundidade, como está variando e está limitando as plantas. E isso no campo ocorre da mesma forma. Olha esse stand. Aí o produtor pergunta: o que aconteceu, professor Alexandre, nesse contexto? Vamos abrir o solo e vamos avaliar junto. Olha a condição: primeira planta normal, segunda em excesso de profundidade, terceira normal. Aqui eu tive um problema de qualidade de sementes, que é normal, nunca é 100%. E aqui eu tive uma condição de excesso de profundidade, como na última. Então a profundidade é o nosso grande problema. Quando a planta encontra um ambiente melhor, ela consegue se desenvolver, como essas duas. Quando ela tem uma profundidade maior ou uma oscilação, ela acaba ficando limitada. Lembrem, ela busca os fatores de produção de forma igualitária entre sementes, na linha e no talhão. Então eu preciso expor ao mesmo ambiente. Tendo variação, eu tenho limitação. Esse é o principal ponto. Então, observem como eu estou limitando as plantas nesse momento. Então, isso é muito importante. Profundidade também, olha a limitação em função da profundidade, plantas emergindo, lá a folha da planta e as outras tentando sair do solo. Então, uma limitação muito grande. Aqui também semente sobre o solo e algumas plantas tentando emergir. Isso é muito drástico para a fisiologia da planta. E aqui eu tenho alta temperatura. Observem a coloração do cotilédone dessa terceira planta, bronzeado, dando por calor, e as sementes expostas a alta temperatura. Outros cenários a gente tem a planta limitada. Olha a limitação que eu tenho: hipocótilo curto e reserva desgastada. Por quê? Plantio raso com alta temperatura. E aí vem uma chuva, ainda soma dano por imbebição. Então esses fatores, de maneira geral, agem de forma muito drástica na fisiologia da planta. Então, vamos acompanhar melhor esse plantio, vamos dedicar uma atenção maior, um profissional adicional para acompanhar a semeadura, cuidando do corte de palha, abertura, fechamento de sulco, um bom ambiente sem variação de profundidade, com uma boa distribuição horizontal e vertical para essa semente, priorizando um acompanhamento de temperatura e disponibilidade de água no solo. Essa seria a nossa minissérie sobre boas práticas de plantio. Espero e desejo uma excelente safra a todos. Obrigado!